gente lembra que doadores vivos, enquanto vivos, a gente também pode doar sangue, a medula óssea, um rim, parte de pulmão, de fígado, de pâncreas. Então ainda existem muitos doadores em vida, né? A gente já ouviu sempre falar de casa, eu doei um rim para fulano. Eu tenho uns 2 pacientes que têm a metade do fígado da mãe, então isso não é incomum. Mas a maioria mesmo são de doadores que morreram, e aí obviamente você pode doar tudo. Você doa os rins, o pulmão, pâncreas, tecidos, ossos, veias, tendões, cartilagem, pele, tudo que você pode imaginar. Você aproveita para a doação de órgãos. Então nós temos esses 2 websites, onde as estatísticas que nós vamos mostrar foram tiradas, e nesses 2 websites, todas as pessoas que gostariam de ser doadores ou que têm dúvida no processo de doação de órgãos, pode consultar. É bem explicativo e mostra não só as estatísticas, mas passo a passo do processo, de como que o órgão chega ao recipiente, qual que é o critério para estar na lista de espera. Então, tudo que envolve a doação de órgão, informações está nesse website, inclusive para você se registrar para ser um doador, qualquer um desses 2. Tá? Então, sobre as estatísticas, nós temos então, hoje, atualmente, essa é uma estatística só dos Estados Unidos, nós temos 119.761 pessoas esperando por um órgão. E até agora, em 2015, estamos quase no final, a gente tem ali quase 31.000 pessoas que receberam um órgão doado, e o número de doadores, 37.000, quase 38. Essa estatística não é uma coisa estática, então ela sempre muda. Então vai ter ano que você vai ter esse número muito mais alto do que esse, ou vice-versa. Então, isso é só um apanhado de 2015, e embora você veja que tiveram mais doadores do que os transplantes realmente realizados, a gente vai aprender um pouquinho depois que existe um critério para que as pessoas realmente consigam receber um órgão doado. Então, muitas vezes ocorre assim, um problema nesse percurso e o órgão não chega a tempo, ou então aquele órgão não é compatível com aquele doador que se pensava que fosse. Assim, várias coisas podem acontecer, é um processo complexo. Então, por isso que muitas vezes a gente vê a diferença de números. Outros anos a gente vai ver esse número muito mais alto do que esse, porque embora tivesse só 3, por exemplo, doadores, 6 órgãos foram aproveitados desses 3, então 9 pessoas receberam. Então esse número, ele varia de acordo com essas condições. Mas, independente desse número aqui, olha esse número de mortes. Então só em 2015 até agora, porque a gente não está falando de 2016, é sempre uma estatística do ano anterior. 2015, 2 milhões de pessoas morreram, só 31.000 doaram. Então você vê que a grande diferença do número está realmente aqui. E se houvesse muito mais doadores, não existiria lista de espera, né? Porque o número é muito maior, né? É o quê? 20 vezes maior, né? 1%, né? Pois é. Então eu acho que todo mundo precisa assim de uma educação que envolva o fato da doação de órgãos, porque é algo tão importante e você vê que a minoria, embora sejam muitas, ainda é a minoria quando você vê aí os números, o que significaria. Imagina se não existisse nenhuma lista de espera e todo mundo que precisasse de um órgão já tivesse, né? Então a gente vai ver um pouquinho depois isso daí. Então quem pode doar o órgão, né? Então essa é sempre uma pergunta que muitas pessoas fazem. Minha sogra estava sempre me perguntando, eu posso doar, tenho idade para doar? Então a gente aprende que doador, a partir dos 18 anos, em alguns estados dos Estados Unidos, pode até ser a partir dos 16 anos, tá? Mas a pessoa tem que ir àquele website que nós mencionamos para se registrar, para ser doador. Ou então, aqui na Califórnia, a gente pode se registrar através do DMV. Eu não sei se alguém aqui tem a carteira de habilitação com uma bolinha rosa. Significa que você é doador. Então,
você vai doar, você pode se registrar no website ou pelo DMV, tem que ter pelo menos 18 anos, alguns estados menos que isso, mas independente de estar registrado ou não, quando o doador tem menos que 18 anos, ainda precisa da autorização dos pais. Né? E quando a pessoa não está registrada, quem decide se vai doar ou não será a família. Então é muito importante que o adulto, querendo ser doador, que converse com a família sobre isso, para que eles saibam, porque é uma decisão muito difícil, muitas vezes, o doente familiar fazer por nós. Então é bom a gente avisar, porque nem sempre eles vão ter rapidamente acesso aos registros para saber se a gente é doador ou não. Aí a família muitas vezes fala, não, eu não quero que doe, ele falou, mas ele nunca comentou comigo, eu não sei se isso é verdade. Então pode haver problemas, e aí toda vez que qualquer problema assim acontece, eles optam por não tirar os órgãos. Então o processo tem que ser bem limpinho, bem clear mesmo, eu quero ser doador. Aí a mãe lembra, não, ela sempre me falou que queria, pode fazer. Então é bom ter essa conversa com o familiar para não haver problema no momento. E não existe limite de idade para ser doador. Muitas pessoas pensam, se é bebê muito pequeno não pode doar, ou se a pessoa já tem idade não pode doar. Não existe limite. Qualquer pessoa, desde recém-nascido até de mais idade, pode doar. Porque vocês imaginem que na lista de 120 mil pessoas esperando, a gente tem bebê e a gente tem pessoas de 80 anos que estão precisando de um órgão. Então não importa. Obviamente que a gente entende, quanto mais velha for a pessoa, menos vida aquele órgão vai ter. Mas para quem não tem vida nenhuma, que vai morrer sem nenhum, que ganhe 2, 3 anos, 10 anos de vida, é melhor do que nada. Né? Então todos os órgãos são aproveitados de pessoas de qualquer idade. E graças aos avanços da medicina, quase todos são considerados possíveis doadores. Existem raras exceções em que os órgãos não vão poder ser doados. Por exemplo, no caso da pessoa ter AIDS, de o HIV positivo, um câncer alastrado ou ativo, que a pessoa esteja fazendo tratamento de quimioterapia naquele momento, ou então uma infecção generalizada. Então, tudo que é sistêmico, ou seja, que ocorre no corpo inteiro, onde todos os órgãos estariam, então, afetados, obviamente esses órgãos não vão poder ser doados. Mas fora esses casos, todos os órgãos são doados e aproveitados para uma pessoa que está na lista. E aí, quando que os órgãos podem ser doados? Então, existe preocupação. Muitas pessoas optam por não ser doadores devido a essa preocupação. Acho que se os médicos souberem que eu sou doador, nem vão lutar pela minha vida, nem vão fazer o possível para me salvar. Então muitas pessoas têm essa dúvida, será que isso afetaria a maneira com qual o tratamento médico fosse ser mudado, porque eu vou ser, porque eles vão aproveitar o meu órgão de uma pessoa famosa, rica, sei lá, coisas assim. Então a gente sabe que moralmente, espiritualmente e legalmente isso não é permitido. Obviamente que toda a equipe médica do hospital tem que fazer tudo para salvar a vida do paciente, que tenha prioridade antes de qualquer pessoa que esteja na lista de espera esperando um órgão. Então isso realmente é um mito, é um medo injustificado, que a pessoa não precisa ter. Ninguém vai fazer isso. Óbvio que a gente não pode falar por todos os cantos do mundo, que corrupção existe, acontece, mas não é uma coisa. Às vezes a gente pensa, a pessoa estava vendendo rim. Gente, não é bem assim, tá? Porque o processo é muito complexo. Então, mesmo que você queira comprar o rim de alguém, a equipe médica tem que estar preparada para fazer aquele transplante. Vários testes são feitos na pessoa. Então, ele não tem, por exemplo, roubar o meu rim, não sabe nem qual que é meu tipo sanguíneo, não sabe se eu tenho doenças. Como é que vai saber? Não, eu vou roubar aquela pessoa ali parece A positivo, o rim dela é exatamente o tamanho desse rim. Então é uma coisa realmente para a gente refletir que pode ser que as pessoas na ignorância já tenham feito isso, mas não é um processo onde você obtém o sucesso da doação. Então a maneira certa de fazer é assim. Então existe a equipe médica
E existe um momento em que os órgãos serão então aproveitados. E aí, qual é o momento onde o órgão é permitido legalmente de ser retirado de uma pessoa que morreu? É quando a morte encefálica acontece. Morte encefálica é a morte do cérebro, né? E nós sabemos que uma vez que o cérebro morreu, é algo definitivo, irreversível, é incompatível com a vida. Uma vez o seu cérebro não tem como voltar, não tem remédio, não tem aparelho, não tem nada que faça isso se reverter. Então, no momento da morte encefálica é que os órgãos podem ser retirados da doação. E aí, só aqui um exemplo de como os exames. Como é que a gente, então, tem certeza que o paciente tem a morte cerebral? Então, existe esse exame que chama angiografia que você faz. Então, aqui é o cérebro, tá? Duas pessoas. Então, vocês olhem ali na primeira foto, tá vendo? Todas as veiazinhas, tá? A circulação sanguínea. Então, esse exame é feito um contraste que ele coloca, e aí onde tem circulação sanguínea vai iluminar a tomografia. E aí aqui, então aquela pessoa ali pode estar em coma? Pode, mas não está morta. Então, todas as pessoas que estão em coma não necessariamente têm uma morte encefálica, né? Mas todas as pessoas que têm uma morte encefálica estão em coma. Quem está em coma está, né, não está gone, mais ou menos. Mas a morte encefálica, então, quando você faz esse mesmo exame, você vê que não acontece nada. Então, todas as estruturas dentro do cérebro estão mortas. E isso daqui não tem como, daqui a pouco, mudar o quadro. E esses exames são feitos assim, você faz esse exame, mais uns outros clínicos complementares a esse, se espera 6 horas, depois aí o médico analisa e fala, morte encefálica. 6 horas depois, se repete todos os exames, uma outra equipe médica analisa e fala, morte encefálica. Aí é realmente constatado que o paciente tem a morte cerebral. E só a partir desse momento, então o médico, quando o paciente chega no hospital, ele não sabe se o paciente é doador, se não sabe. Não tem nem como assim, um banco de dados para você ir lá e você saber, não, esse paciente, vamos saber se é doador. Não sabe. Isso daí acontece assim, em cada hospital existe uma equipe que trabalha para o órgão de doação, né, para a instituição que cuida dessa parte de doação de órgãos. Então, essas pessoas que estão no hospital, elas ficam seguindo, elas sabem quais são os pacientes que estão entre a vida e a morte, quais são os pacientes que chegaram e que, né, já morreram, essas coisas. Então, a partir desse momento, dessa segundo exame, onde a família fala a morte encefálica é real, é que esse grupo, né, esse time, vai então perguntar para a família se eles são doadores, se eles gostariam de doar os órgãos. Então, isso é a parte da equipe médica. Os médicos nem têm conhecimento dessa parte. Tá? E aí, uma vez, então, qual é indicado, né, que a pessoa teve a morte cerebral e pode doar os órgãos, qual seria, então, o processo disso acontecer? Então, existe um sistema de computadores muito avançado, né, que vão onde os doadores são julgados compatíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, alguns fatores serão considerados para decidir quem será o recipiente a receber aquele órgão. O tipo sanguíneo, como nós falamos, o tamanho do órgão, em relação à pessoa, você não vai colocar o rim de uma pessoa adulta no bebê, né? Obviamente, ou vice-versa. Então, existe sim uma proporção de saber o tamanho do órgão apropriado àquele paciente, o tempo que aquele paciente está na lista de espera, a necessidade dele, ele vai morrer daqui 15 dias, ele vai morrer daqui 20 dias, então de 15 dias vai receber primeiro. Ou então, os dois têm uma sobrevida, mas um está esperando 5 anos e o outro está esperando 10, então aquele vai receber primeiro. Então, existe esse critério. E também a distância entre o doador e o recipiente, porque os órgãos, eles para serem transportados, é bem estrito, realmente, a distância, a condição para o órgão ser transportado. Então, são todos esses fatores que se levam em consideração até que, então, se encontre o recipiente adequado e mais propício a ter sucesso em transportar aquele órgão. Né?
Então ele é oferecido ao paciente mais compatível. E primeiro essa seleção é feita então regional, depois local, né? Então primeiro vamos ver aqui em San Diego, depois você vai ver na Califórnia e depois você vai ver nos Estados Unidos. E aí assim eles vão fazendo esse processo até encontrar a pessoa que melhor se encaixa na necessidade do órgão. Então, obviamente, a gente entende que o benefício da doação de órgãos para o receptor é o quê? Uma sobrevida, um alívio do sofrimento que ele está tendo e a família dele também. Agora, se nós quisermos analisar os benefícios de doar um órgão para o doador, né? Então, o doador, no caso, morto, a gente vai ter que mudar o aspecto espiritual, né? E saber o que acontece do outro lado quando você doa. Que é então a parte mais importante da nossa palestra. Vamos lá. Então, primeira coisa, a medicina terrena é bênção divina, acompanhada de perto pelos espíritos de elevada caridade e competência. Os progressos da medicina têm o aval e a contribuição da espiritualidade superior. Os transplantes constituem uma sublime bênção para aliviar dores e prolongar vidas. Então, nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se hoje em dia a medicina conseguiu evoluir para que os transplantes fossem feitos com sucesso, é porque nós temos a permissão da espiritualidade de Deus para que isso aconteça. E a espiritualidade está sempre ali, trabalhando do lado da pessoa que vai receber o órgão, assim como da pessoa que vai doar o órgão. Então, a doação de órgão, à luz do Espiritismo, é mais uma oportunidade que nós temos de praticar o amor e a caridade através desse ato de doar. É um a mais de todos os outros que nós já sabemos que a gente pode fazer. E aí tem algumas dúvidas. Então, o que acontece com o espírito? Quando a gente tira, por exemplo, o coração. Será que o espírito sente? Será que é bom para o espírito? Será que isso atrapalha no desenlace? Como é que vai ficar esse espírito sem coração lá no mundo espiritual? Né? Então, às vezes, a gente fica pensando nessas coisas. Então, primeiro você já passou pelo desafio de entender a parte carnal da doação. Agora vamos para o lado espiritual. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, como é que vai ser isso? Deus me fez assim, com esse corpo inteiro, eu tenho que ir assim para lá. Né? O meu perispírito tem que ficar dessa forma. Né? E aí também, às vezes vem uma preocupação no momento do desencarne, vai doer? Será que isso vai atrapalhar? Será que eu vou ficar preso? Vou ficar procurando aí meu coração, onde está o meu rim? Então, essas coisas é importante a gente entender. Né? Então, vamos aqui, ó, na pergunta 156 do Livro dos Espíritos, faz assim. Gladys, lê para mim, por favor. A separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da completa cessação orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo, nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então isso aqui é muito importante, porque a gente entende que para que exista a vida orgânica, né, que é só a vida do corpo, basta que o nosso coração, que é uma bombinha, que é a máquina, esteja bombeando sangue para todas as veias do nosso corpo. E para isso a alma não precisa estar presente, nós estamos falando de uma vida unicamente orgânica. Por que a gente menciona isso? Porque existem os aparelhos, o life support que a gente fala, né? Aonde vai fazer então esse papel de bombeamento, de respiração, e ali não necessariamente o espírito está presente. Muitas vezes nesse caso, porque quando o médico fala existe a morte cerebral, existe umas horas, onde a gente acabou de ver 6 horas depois, que você precisa esperar. Então durante esse momento, o corpo está sendo então bombeado por uma máquina, o coração está sendo funcionado dessa maneira e existe ali a vida orgânica que está sendo preservada até que esses órgãos possam ser retirados. E o espírito, na maioria das vezes, o perispírito já se desenlaçou, já foi retirado ou está no processo avançado desse desenlace espiritual, carnal ali.
Então, o fato de se retirar os órgãos não afeta em nada no processo espiritual do desenlace. Então, é importante a gente entender, separar o espiritual do carnal. E aí tem mais uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, mas é onde fala sobre as sensações nos espíritos, sensações espirituais e desapego da matéria. Então nós sabemos que tudo o que está no nosso corpo físico, então todos os estímulos, né, que nós temos no nosso corpo físico vão ser repercutidos no nosso perispírito. Então, quanto mais nós formos apegados ao nosso corpo e aos nossos órgãos, mais o espírito vai possivelmente sentir o momento da retirada de um órgão. Então, se a gente não for muito apegado ao corpo, a gente não vai sentir. Se for um pouquinho, sente um pouquinho, se for mais, sente mais. Então, isso não existe devido ao transplante. Isso é simplesmente um reflexo de como aquela pessoa viveu a vida na Terra, ao apego material. O apego material não é só o dinheiro, ao carro, também é o nosso corpo, né? Então, o espírito que quer doar e que não está nem mais se importando com o corpo não vai sentir absolutamente nada. E é normal, muitas vezes, que a gente sinta um pouquinho, porque por mais que eu, por exemplo, que sou doadora, por mais que eu quero doar, eu quero que os meus órgãos sejam aproveitados, a gente não sabe se no momento da morte a gente não vai ter um pouquinho de apego, não é assim, eu quero meu corpo de volta, eu não sei quais são os sentimentos, o que a gente vai sentir no momento, né? Então pode ser que aconteça da gente ter um pouco de apego, mas não um apego de não querer dar para o outro, é de não querer perder o nosso próprio corpo, talvez. Então cada um vai ter a sua própria experiência e um pouco desse sentimento não é anormal no nosso estado evolutivo. E aí, nesse momento, a gente entende e a gente sabe que a espiritualidade está sempre nos amparando. Então, no momento desse, a espiritualidade está ali, ajudando o receptor, né, aquela pessoa que vai receber o órgão, para que ela não rejeite o órgão, ou que o órgão certo chegue até ela, e vai também estar auxiliando a pessoa, o doador, o espírito do doador, que de repente sinta um pouco isso, eles vão estar ali auxiliando. E nós vamos ver um exemplo muito bom exatamente de como isso acontece. E é bom também que já fica a dica que você morreu mesmo, né? Vocês não ficam lá perambulando com a certeza, estão tirando Mas acontece muito com as equipes de desencarne, é o seguinte, você entra num estágio de perturbação quando você desencarna, né? Então muitas vezes nessa situação, as equipes espirituais colocam ali o espírito para dormir. Principalmente quando o espírito está muito ainda pegado à matéria. Ajuda bastante. Né? Então coloca ali para dormir justamente para fazer esse desenlace. Ele não vai sentir a dor, vai estar ajudando ao próximo, e aí a coisa acontece. Quando ele acordar lá na frente, já foi enterrado, entendeu? Tudo isso já passou. Já passou, então, exatamente. A gente não pode esquecer que a gente não está desamparado. Existe toda uma equipe por trás, somente na hora do desenlace. Então, se a gente tem a intenção de doar, a gente sabe com certeza que a espiritualidade, como o espiritual, vai estar amparando a gente. Então, seja colocando para dormir, seja dando um passe para aliviar a sensação, algo certamente vai ser feito para que a gente consiga, então, realizar do outro lado, sem sofrimento, esse ato que nós tivemos de doar. Né? Então, vamos assistir. Essa aqui é uma palavrinha do Chico Xavier sobre esse assunto de doação, do programa Pinga Fogo, de 1971. Então é bem antigo, a imagem não é muito boa, mas você vê, há anos e anos atrás, quase 45 anos atrás, a gente vê que esse assunto já estava em voga no mundo espírita, por isso que o Chico Xavier apareceu. Então vamos escutar o que ele fez para dizer. Nosso André Luiz, que foi médico no plano físico, ele assevera que os transplantes devem continuar merecendo o máximo cuidado, a máxima atenção da ciência, que nós não podemos esquecer que quando se verificou o transplante de córnea com absoluto sucesso pelo professor Filator, não sei se estou transmitindo bem o nome, em uma nação do norte da Europa, ele experimentou muitas vezes até que ele verificou
que o transplante da córnea era possível conservando-se o tecido em câmara fria. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. É que naquela época era novo, né? Isso é uma coisa que era 45 anos atrás. O Zerbini estava perto de fazer acho que o primeiro transplante cardíaco, se não me engano. Eu acho que foi mais ou menos nessa época também que eu estava vendo. E essa questão que ele fala dos plásticos também, eu estava assistindo um rapaz que era amigo do Chico, ele estava dando uma palestra falando sobre a questão de já falar sobre o futuro. Sim. Que na França, não sei se há 2 ou 3 anos atrás, eles já implantaram um coração plástico. Sim. Eles tiveram um sucesso. Ainda existe bastante problema com esses órgãos que não são de ser humanos em relação à rejeição, mas certamente é algo que está evoluindo e que o coração do francês funcionou. Então eles estão estudando, né, se vai funcionar em outros, e como vai ser. Mas é o futuro, porque o Chico já falou lá anos e anos atrás. Então algo mais recente sobre o mesmo assunto vindo do Divaldo também. Tudo aquilo que doamos, temos. É da lei. E tudo que temos, devemos. É do processo mercantil do comércio. Quando nós doamos, haver. Quando nós retemos, débito. A lei é de dar. E dar até doer. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá. É natural que nos processos de transplante, o benefício maior é para o doador. Porque feliz é quem doa, necessitado sempre quem recebe. E não pode haver expressão de caridade mais significativa do que dar com a mão sem que a outra saiba. Quando nós nos resolvemos por doar órgãos de que já não necessitamos, não temos a menor preocupação de quem os vai receber, mas a infinita alegria de proporcionar a alguém a felicidade que nós fruímos por um largo período, até que nos liberamos da sua necessidade. Ao ser feita essa doação, o perispírito continua incólume, é óbvio, porque é retirada apenas a massa, que vai ser acoplada no outro perispírito, que irá utilizar-se das suas possibilidades para plasmar as suas necessidades. E quando há rejeição, será que é porque o perispírito não aceita o órgão? Teremos que considerar as respostas da medicina. A rejeição tem vários fatores biológicos, e psicológicos e kármicos. Naturalmente o perispírito do receptor vai influir por causa da lei de mérito e de demérito, de causa e de efeito. Mas o perispírito do doador não terá qualquer dano. E poderíamos e deveríamos fazê-lo com a mais absoluta espontaneidade. E O Divaldo falou coisas importantes aí. Então, o perispírito, como o Divaldo falou, do doador, não vai ser afetado. A não ser que a gente concorde que a lei divina é injusta. Porque pensemos, o que é doar? A própria palavra já diz, a pessoa que está doando o órgão está doando com a intenção de ajudar alguém, né? Da melhor maneira possível. Você não sabe nem quem você está ajudando, não importa, você está ajudando alguém. Então, como é que Deus nos colocaria, né, nosso espírito numa posição de sofrimento porque nós decidimos doar, porque nós decidimos ajudar? Então, obviamente, que não há nenhum tipo de sofrimento para o espírito que doa os seus órgãos. Então, a lei divina de ação e reação muito beneficiará o doador, além do que o recipiente, seus parentes,
familiares, amigos, estarão direcionando a ele vibrações positivas e preces de gratidão para o doador desencarnado e sua bênção incomparável. Então a gente sabe que todas as vezes que estamos no mundo espiritual, aos que estão lá, quando nós enviamos preces, vibração de amor, de gratidão, em formas de preces ou não, as pessoas que estão lá, os espíritos recebem, né? Então imagine quando a gente consegue, através de doar um órgão nosso, que como o Paulo falou, a gente nem está precisando mais, né? A gente salva a vida de alguém. Como é que essa pessoa que foi salvo, né, no mundo físico, vai se sentir agradecido, né? A mãe dessa pessoa, o pai, o filho, a esposa, enfim, a família inteira, os amigos, os envolvidos, vão de alguma forma estarem agradecidos a esse órgão que foi recebido, que trouxe tanta alegria, tanta felicidade, que acabou com o sofrimento. Então tudo isso são vibrações que vão diretamente para o doador que está no mundo espiritual. Então imagina aquela feridinha que a gente tem, e aí a gente passa metiolate ou álcool, sabe, quando arde, aí a gente assopra e alivia. Então é o que a gente sente no mundo espiritual, por uma razão ou outra, a prece que vem e a vibração de amor e de gratidão que vem é como se fosse esse soprinho para nos aliviar de todas as coisas que a gente precisa sentir do outro lado. Então, doação de órgãos é sem sombra de dúvidas um ato de caridade que complementa todos os outros que a gente pode realizar aqui na Terra. Então essa aqui é uma carta recebida por Chico, de uma mãe que perdeu um filho no acidente, que estava muito desesperada, foi ao Chico e ele psicografou essa carta do menino. Então vamos ouvir, porque é muito difícil ler aqui, então a gente pode ouvir. Vamos ler um áudiozinho. A Mariana Mãe, deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizera imprestável. E logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada. Eles se apressaram em me auxiliar com um magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde de que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante. Meu pai explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando-se o meu coração, que ainda pulsava, ao irmão doente, que com isso poderia continuar vivendo. E esclareceu-me com tanta lógica que acabei aderindo. Logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida, notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Estou reconhecido e pode crer que se viesse a repetir-se a provação de que fui objeto, eu próprio teria pedido com acenos para que retirassem de meu corpo todas as peças que se mostrassem suscetíveis de prestar auxílio a alguém. Esse daqui foi quando ele morreu, a mãe não sabia se ele era doador ou não, então a irmã que autorizou a doação. E a mãe, quando soube, ficou muito desesperada. Como é que você pôde fazer isso? E aí o desespero dela, até que essa carta chegou, e obviamente eu tenho certeza que ela se tranquilizou e viu o depoimento do próprio filho, que aquilo significou para ele, do lado espiritual, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre a família consentindo a doação de órgãos, né? Então às vezes a gente para pensar assim um pouquinho, é fácil, que caridade que existe em doar algo que a gente nem quer? É igual doar aquela roupa velha que a gente não quer mais, o corpo vai morrer logo. Então qual que é a caridade de realmente doar? Né? Então a gente precisa refletir um pouquinho que não é bem assim. Então a própria palavra já diz doar, dar, ajudar, já está embutido na palavra doar. Então imagine uma família naquele momento, porque essa decisão tem que ser feita naquele dia. Então você está ali, você perdeu um ente querido, um ente amado, então a pessoa, a família está em um sofrimento intenso e mesmo diante daquele momento, onde ela está sofrendo,
ela vai pensar em ajudar alguém que ela nem conhece. Então é um ato de altruísmo, é onde você deixa de ser egoísta, de pensar só em você, no seu conhecimento, no seu sofrimento, e você está pensando em alguém que você nem conhece. Né? Às vezes quando a gente está chateado, a gente fala, nem vem falar comigo que eu estou chateado, você não quer nem ouvir falar. Imagina quando você está sofrendo um sofrimento desse teor de perder alguém que você ama, alguém vem falar para você de doar, você fala, nem fala com isso, você nem sabe doar. Então não é qualquer pessoa que vai falar, eu posso doar, eu posso ajudar, e vai sair do sofrimento dela um pouquinho e pensar naquele próximo. Então não é simplesmente doar o que a gente não precisa mais, né? Então é preciso uma alta dose de altruísmo, solidariedade e caridade cristã para consentir que após a morte de um ente amado, seus órgãos sejam doados a alguém desconhecido de uma lista nacional. Então doar, sem sombra de dúvidas, sempre será um ato de amor. Então agora a gente está quase no finalzinho aqui. Vamos assistir um vídeo sobre esse doador, a história dele. Hey Danny, as you know all too well, Thanksgiving is a day to remember all of our blessings and to be inspired by the strength of others. 11 months ago, Bengals wide receiver Chris Henry died tragically in an accident. The event devastated those who knew him. Now, prior to Chris's passing, his mother, Carolyn Henry Glaspie, made a courageous decision that changed the lives of 4 families forever. It's a story that is uniquely hers to tell. My name is Carolyn Henry Glaspie. Chris Henry was my son. His passing dramatically changed my life, but that chapter of my story is for a different day. This Thanksgiving, I want you to hear about the lives Chris also changed, and how one day you too may be part of this journey. I couldn't make plans for the future because I was too busy fighting for today. This is my kidney buddy. Death. If I didn't get a transplant, that was the alternative. One point they gave me 6 months to live. Being on dialysis for 10 years at a young age, I watched a lot of people give up on life. And to get a transplant, it was just like God gave me a second chance at life. I think about Chris Henry every day. And I think about his family. He was a blessing to me. He was my first, so we had the opportunity to do a lot of things as a mom and a son. When Chris was born, my mom had this vision that he was going to be somebody. She made this little football cushion and she put it in his hand, and she told me, she said, he's going to do something. He promised that he would do everything he could to make sure mom is taken care of. And I was like, well, you got to do you first. I knew he was good, but the day that he came home and he said that he had a scholarship, it was unbelievable. I was like, whoa, he made good on every promise he had for me. He was just gonna shine. On December the 16th, 2009, my world would change forever. It is just confirmed that Cincinnati Bengals wide receiver Chris Henry has been injured in an automobile accident. When he came in, we quickly realized that there really wasn't anything that we were going to be able to do for him, and I knew that fairly early on. My job at that point in time is to go up and intervene and see if I can assist the family. I thought I was just going in, see maybe injuries, and didn't never imagine in a million years that I was going to see my son for the last time. Everybody was devastated, but it was very clear, very early, who was going to get them through this process. When I put my head on his chest and I felt his heart beat, and there was no response than that, then I knew it was no more. But he ended up being declared about 6:39 in the morning. I got the phone call that said, we have an organ for you, to come down to CMC. I was very emotional when I got the phone call to come. All of a sudden, they said, transplants get ready to happen.
Chris wasn't a donor. That was a decision that I had to make as a mother. And it was a hard decision, but it's a decision that I would do again if I have to. It's families making the best out of a bad situation when that death occurs that really helps, our patients and the people that are waiting on the transplant list. My name is Donna Wyatt Arnold, and I received the gift of a pancreas and a kidney. My name is James Benton, and I received the gift of a liver. My name is Thomas Elliott, and I received 2 lungs. My name is Brian Pope, and I received the gift of a kidney. I thought about the people who was going to get it. How would they react? I couldn't believe that this fight was finally coming to an end. It's such a gift that we were given, And like I say, we just thank the family for what they did for all of us. She will never know how grateful and how thankful we are. It was like a blessing and a Christmas gift, a life gift. It meant everything to me. It's such an emotional thing because you're on such a high knowing that you're getting a second chance for life, and hopefully they can find peace with the gift that they've given these other families. For him to live on, he brought me a new family. I don't know him, but it's a new family. I can't wait to meet her, to be able to thank her. And I just want to know that I'm so thankful for what she did for me. She'll be able to see the fruit that was bared from the gift that she gave, and to be able to see those individuals standing there, knowing that they wouldn't be here today had she said no to organ donation, and it makes it all worthwhile. It's been going through my mind, ever since I had the transplant. What would I say to this person, I just want to express my feelings of, gratitude, how much I appreciate it, how much you made it is making a difference in my life. It's going to come straight from my heart. I just really want to meet her real bad, just to say thanks, Life is not about the breaths you take, but the moments that take your breath away. This is one of those moments. I think about Chris every day. I look at the world different now. It's like having a new pair of eyes. I see opportunity, I see life. So my time here now is more of it's a gift. Believe it or not, this is my first tear. I think this is my closure. Just knowing that I shared a part of my son's life with someone that can keep going on. You can imagine that gift. This is Chris. People of faith believe that people journey into one's life for a reason. Of course, my family will never be the same, but it will also never be bigger. And for that, on this and every other day, I will truly, truly be forever thankful. Wow. You okay, JB? I'll take it. We want to say thank you to Carolyn Gillespie for sharing her heartfelt. Bacana também, ele era negro, doou para opção de gente branca. Tem nada a ver com nada a ver. Vocês viram ali a cena final? A quantidade de pessoas que ele impactou. Então imagina que ele recebeu no mundo espiritual de prece, de gratidão, de alegria. Foi tudo para ele. Quantos anos ele tinha? 17? Não, ele tem 26. Já era NFL? Tinha 20 pouquinho. Tinha que ser na college. 81. Então é isso, gente. Então, obviamente que o direito de não doar é pleno de cada indivíduo. Nós não devemos julgar ninguém, a pessoa que optar por não ser doador, mas
é uma pergunta, aquela auto-pergunta que só o não doador poderá responder. E se um dia eu precisar de um transplante, ou alguém que eu amo? Então é só essa pessoa que vai conseguir responder essa própria pergunta. A nós cabe apenas sermos doadores, se quisermos, e não julgarmos aqueles que preferirem não ser. Mas é importante que a gente tenha esse tipo de awareness, né, de educação sobre o assunto. Então, para a maioria das pessoas, a questão da doação é tão remota e distante quanto a morte. Mas para quem está na lista de espera, a doação significa a única possibilidade de vida. Né? Então é isso que a doutrina espírita nos ensina.